Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar à conversa com a Maria João Campos. Pedi à Maria João para partilhar comigo, connosco, a sua história. Uma história de perda e dor que nos ensina sobre transformação e amor. Encurtado para uma narrativa possível de partilhar aqui no tempo de um episódio e pelo respeito pela integridade de todos os envolvidos, este tem sido um caminho de crescimento, aprendizagem e libertação. Longe de querer apresentar a alienação como um processo idílico de superação, a Maria João teve a coragem e a generosidade de contar-nos, numa perspectiva já amadurecida e integrada, a sua história, do seu filho e da sua família. Fica, vais gostar. Olá Maria João. Olá Mafalda, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, é um gosto estar aqui contigo e é um privilégio ter recebido este convite. Eu estava com muita vontade de falar contigo, Maria João, mesmo, porque sei que tens uma história muito importante para partilhar, que não é fácil de o fazer, porque é emocionalmente muito exigente e que te implicou aqui um caminho grande, mas que eu fui percebendo ao longo do tempo que estavas a amadurecer essa capacidade de comunicar e de trazer para o mundo uma história que é preciso ser falada, porque não é só uma história tua, é uma história de muitas pessoas. Sim, sem dúvida. E que nem todas conseguem chegar à maturidade e à capacidade de poder comunicar e de fazer ouvir a voz de forma assim bem clara, bem audível e sem aquelas nuvens todas emocionais que tantas vezes prejudicam a mensagem que queremos passar. Sim, sim, é uma história que não é só minha, não é? E que não é só da minha família, é uma história de muitas famílias, que eu própria não tinha a noção de tantas famílias que viviam estes processos. E é uma história que tem cerca de 7 anos, que é um processo de alienação parental, ou seja, uma ausência da relação de um filho com uma mãe, e não só com uma mãe, portanto, no meu caso, com uma mãe, com toda a família materna, que surge numa situação de um divórcio conflituoso, não é? De um divórcio que, de alguma forma, ambos já sentíamos que se previa, mas que foi tomada a iniciativa por mim, e pronto, e que não soubemos lidar de parte a parte naquela altura, e que acho que ninguém sabe. É muito difícil saber-se de concreto, mesmo pessoas que tenham já uma noção das dificuldades do que é que pode vir a devir de um divórcio, é sempre difícil, é sempre um desafio lidar com ele. E nós não soubemos, e pronto, e gerou-se ali alguns conflitos, e desses conflitos que eram dos adultos, por não sabermos, deixámos passar aos nossos filhos, sendo que um deles, o mais velho, acabou por pronto, ser mais penalizado pronto, e criar-se então este afastamento de mim com ele. Tocaste aí em vários aspectos tão importantes. Uma, e que é super curioso, e Maria João é assim de agradecer e de perceber que de facto o caminho que já fizeste, que é tu falas no nós. Nós cometemos erros, nós não conseguimos lidar, nós tivemos em conflito. Naquela altura eu não achava que éramos só nós, eu achava que era só ele e que eu estava a fazer tudo certo, mas Sim. não, mas não. Ninguém faz tudo certo e eu também não fiz tudo certo. Porque aconteceram situações naquele lugar de dor em que nos magoámos um ao outro, em que dissemos coisas um ao outro que não devíamos, em que não fomos amigos um do outro, não é? Porque as pessoas separam-se, mas não têm que deixar de ser amigas e não têm que deixar de se respeitar acima de tudo. O divórcio é uma coisa dos pais, não é uma coisa dos filhos.
mas nós não soubemos lidar com isso, não é? Mas naquela altura eu achava que não era eu que não estava a saber lidar, eu achava que era eu que estava a fazer tudo certo e que ele é que estava a fazer tudo errado. Mas não, erramos os dois, erramos os dois. Uhum. Há um detalhe, Maria João, que eu não te falei contigo antes, propositadamente, mas que gostava de partilhar contigo, que nós não nos referimos à alienação do parental, nós referimos à alienação da criança, à alienação do filho. Uhum, Porque o resultado, é óbvio que há um pai que foi afastado e rejeitado, e há um pai que é preferido, ou que, com quem se faz a aliança, mas o mecanismo é da criança, o mecanismo é do filho. E quem fica com essa incapacidade, porque na verdade o que acontece é que na alienação a criança ou o filho fica com uma incapacidade de se conseguir relacionar com uma parte da família. sem dúvida, é mesmo isso. E é uma resposta da criança. Quando nós falamos de alienação parental, para nós, o que interpretamos é que estamos a pôr o foco no pai que fica separado e perde-se o foco de o que é que está a acontecer com aquele filho. É Uhum, claro que a dor do pai que foi rejeitado é brutal e tem que ser cuidada. Não é isso que nós pomos em causa. Mas se nós olharmos para o comportamento dos pais e deixarmos de olhar novamente para o filho, perdemos a noção do contexto que gera uma resposta da criança. Porque aquela resposta às tantas é da criança que depois cresce e vira adulto e que se mantém. uhum, Nós sabemos da literatura que são poucas as. Não está ainda grandes registros de miúdos que tenham conseguido fazer este processo e reverter este processo, porque é uma resposta psicoemocional brutal que acontece dentro de uma criança que fica uhum, alienada. E então, para nós, é mais promissor olhar para a alienação da criança, perceber o que é que acontece com aquela criança naquele contexto familiar uhum, e poder prevenir a alienação ou conseguir reverter quando o processo já está a ser feito, conseguir revertê-lo. E uhum. parece-nos que funciona melhor, parece-nos, isto é da revisão bibliográfica, não é? Que funciona melhor a partir deste foco do que na alienação parental em que estamos só a olhar para o comportamento do pai e da mãe. Sem dúvida. Nós tivemos, pronto, aconteceu, as coisas aconteceram, o tempo, os timings das situações correram naturalmente e o facto de não sabermos como lidar e de não sabermos ou termos medo de pedir ajuda, ou de não sabermos até a quem recorrer para pedir ajuda, porque não há muito, não é? Existem os advogados, existem terapeutas, mas, mas enquanto casal, os casais não estão. Quando casamos, nós não. Para já, se casamos, não estamos a pensar que nos vamos divorciar, não é? E ainda bem. Mas não há assim tanta informação que surge naturalmente para nós então nesta situação dizermos não, vamos então à procura de ajuda, pronto. E depois as pessoas são diferentes, os feitios são diferentes, se calhar eu posso ser mais predisposta a assumir que preciso de ajuda e ir recorrer a procurar ajuda, e se calhar a pessoa que está comigo não tem esse feitio e fecha-se mais e não tem essa abertura, pronto. Mas quando nós terminámos a relação, ainda demorei algum tempo a pôr o processo no tribunal, justamente porque também há aquele tabu de que os tribunais são o bicho-papão e pronto. E, e também eu tive essa sensação e tive a ideia de que eu vou tentar poupar os meus filhos de ir para ali. Sim, é verdade que sim, e era muito melhor que não houvesse necessidade de passar por essas situações. Mas pronto, isto para dizer que só ao fim de cerca de um ano, não chegou a um ano, mas cerca de um ano, é que os papéis deram entrada então ao processo no tribunal. E durante todo esse tempo, esse afastamento foi sendo foi acontecendo naturalmente, apesar das muitas tentativas que houve da minha parte de reaproximação do meu filho, mas não correu, pronto, dentro daquilo que hoje, 7 anos depois, eu olho para trás e penso, se calhar não devia ter feito assim, se calhar devia ter feito de outra forma, mas era a forma como eu conseguia fazer e como eu Claro. fui tendo a noção de que podia ser o melhor, pronto. Uhum. Mas, Sim. mas pronto, mas esse período de tempo ajudou a que o foco se fosse mantendo realmente, como tu disseste, no comportamento dos pais e não no comportamento do filho, não é? Pronto. É, Quando sim. era ele que estava ali a carregar uma mochila que não era dele. Exatamente, e que estava a dar os sinais de que está a precisar de ajuda e que havia qualquer coisa ali que lhe estava a ser demasiado pesada para lidar.
Exatamente. E portanto, eu espero conseguir irmos passando esta mensagem e pôr mais o foco na alienação da criança, mais do que propriamente nos pais. Marijão, tu disseste de forma tão bonita, esta história é vossa, não é? Não é só tua, é também dos teus filhos, é também do pai dos teus filhos, é da tua família, é da família do pai deles. Das nossas famílias, sem dúvida. Portanto, vai ser com todo o cuidado e com todo o respeito que vamos fazer esta partilha e esta conversa. E se em algum momento deixares de sentir a presença dessa qualidade de respeito pelos teus, por favor, sinaliza-me logo, está bem? Sim, sim, Ok. sim. Então, nesse pressuposto, como é que contas a tua história? Olha, éramos um casal, namorámos há algum tempo e ao fim não chegaram a 2 anos, ao fim de um ano e pouco casámos. Eh, as nossas famílias eram famílias muito próximas de cada um de nós, portanto, famílias sustentáveis, famílias coesas, com contextos familiares próximos, de união, de valores, de respeito, pronto. Portanto, de ambos os lados, tínhamos famílias estáveis. Nós temos irmãos, portanto, tanto eu como o pai dos meus filhos temos irmãos, que a minha irmã já era casada na altura, a minha cunhada não era, mas, portanto, éramos as famílias normais, não é? Pronto, e acho que ainda hoje somos famílias normais porque mantemos cada um com a sua família, mas tudo estruturado. Casámos e tivemos 2 filhos. Na altura, o casamento durou 17 anos, pronto, até realmente os papéis do divórcio estarem assinados, durou cerca de 17 anos. E os meus filhos tinham, a mais pequenina tinha 5 anos e o mais velho tinha 12. Mas pronto, nós percebemos que realmente as coisas não estavam, o casamento não estava a fluir naquilo que para mim fazia sentido e faz sentido ser uma relação estável e um casamento e o exemplo que nós queremos dar aos nossos filhos de relação enquanto casal. Houve tentativas de parte a parte de fazermos esse retrocesso e de procurarmos um caminho melhor para que levássemos a bom porto o casamento, mas chegou um ponto que era inevitável. Pronto, era inevitável por variedíssimas razões, porque já não estávamos felizes um com o outro enquanto marido e mulher, porque havia situações de conflito entre os dois. Tínhamos os dois empregos estáveis e trabalhávamos em empresas já com bastantes anos de trabalho, portanto eram empregos estáveis, mas pronto, mas o que não estava a funcionar era a relação enquanto homem e mulher. Pronto, isso era ponto assente. Pronto, e eu tomei a iniciativa pelo facto de sermos pessoas com feitios bastante diferentes e maneiras de ser diferentes enquanto ser único, não é? Não, não enquanto casal, mas enquanto homem, enquanto mulher, somos pessoas diferentes e com maneiras de ser diferentes. Tendo em conta a altura da relação em que estávamos e já com algum conflito entre nós os dois, já não conseguimos gerir a situação de nos sentarmos e dizermos, ok, olha, não vamos conseguir levar isto avante, então vamos partir para o divórcio. Não conseguimos passar por aí. E, portanto, fui eu que tomei a iniciativa e de um dia para o outro, lá está, nós cometemos erros. Se calhar se fosse hoje, eu não faria da mesma forma, porque o caminho que vai sendo feito vai nos ensinando, mas na altura foi assim que eu fiz. De um dia para o outro, eu peguei nas minhas coisas e saí de casa e dessa forma abrupta pedi então o divórcio. Foi uma situação que aconteceu em família, portanto, não estávamos sozinhos, e o facto disso acontecer dessa forma foi a forma como eu encontrei para me sentir mais apoiada, ele próprio também sentisse apoio, e os nossos filhos a mesma coisa. Portanto, o divórcio não é uma coisa só do casal. O divórcio é de todos nós, família, minha e do pai dos meus filhos, e, portanto, é inevitável que todos soframos, todos nós sofremos com isso. Mas naquela altura foi a forma como eu encontrei de nos apoiarmos e de eu também me sentir mais apoiada, não é? Porque eu sabia que não era uma coisa que ele quisesse. Se calhar no subconsciente dele ele tinha a noção de que era inevitável, mas talvez pela maneira de ser dele pudesse não tomar ele essa iniciativa, pronto, e fui eu que a tomei. Pronto, na altura
as coisas não aconteceram tranquilamente, não é? Aconteceram dentro de algum conflito, e pronto, e as crianças são apanhadas nessa teia, nessa rede. E foi realmente o que aconteceu. Eu não consegui naquele dia trazer os meus filhos comigo, tive a minha filha 2, 3 dias depois, e em relação ao meu filho, foi ficando com o pai, pá, foi dizendo que ele não queria vir. Eu tentava chegar à fala com ele e ele só me respondia que o pai é que sabia. E pronto, e tivemos durante 1 mês e meio, 2 meses, tivemos relação, mas a relação do género de irmos almoçar os dois, eu e o meu filho, de ir ter com ele ao jardim, ao parque e conversarmos ou lancharmos, fazer uma refeição. Na altura eu fiquei ainda um tempo a viver na casa da minha irmã até ter a minha casa. E ele ainda foi uma vez jantar à casa da minha irmã e estar connosco, com a minha irmã que é madrinha e com os primos. E depois, ao fim de cerca de 1 mês, 1 mês e meio, o telemóvel dele desligou-se, ele deixou de responder às mensagens e foi-se criando esse afastamento. Ou seja, eu, se quisesse falar com o meu filho, estava sempre dependente do pai ou dos avós para chegar à fala com o meu filho. Houve algumas tentativas e pronto, e não correram da melhor forma, não é? O tempo foi-se passando, a ideia do tribunal já começava a fazer algum sentido na minha cabeça, porque eu já não tinha outros recursos, só o conversarmos e o dizer não, vamos nos entender para levarmos as coisas a bom porto já não era o suficiente. E pronto, e então ao fim de alguns meses o processo deu entrada então em tribunal. Um, que durou cerca de 4 anos, 4 anos e meio. Como é que é Sim, possível? sim, sim. Quatro Como é anos, que é 4 anos e possível? meio. Nós estávamos com um juiz bastante conhecido e que de alguma forma, naquela altura, me deu algum conforto porque achei que podia ser uma peça fundamental, já que era apelidado do juiz amigo das crianças, que pudesse ser ali uma peça fundamental para a reaproximação, mas o que é facto é que as coisas não correram dessa forma, apesar das muitas tentativas. Pronto, o processo decorreu com vários terapeutas, desde mediadores familiares, psicólogos, ainda antes de recorrer ao tribunal. Também o meu filho, de comum acordo comigo e com o pai, nós recorremos a uma psicóloga que o pudesse acompanhar e que pudesse dar-lhe esse apoio e essa ajuda, mas foi tudo em vão. Portanto, Uhum. nunca consegui pronto, que ele se reaproximasse de mim. Depois no tribunal, com vários terapeutas com cães, a equipa do terapeuta com cães tinha uma psicóloga, tivemos 2 mediadoras familiares, sendo que uma delas também era psicóloga, pronto. Mas pronto, ao fim de 4 anos, 4 anos e meio, nós íamos passar para julgamento Uhum. e o meu filho já estava com 16 anos, na Ok. altura já era maior do que eu. É impressionante, Maria João, impressionante. Então, estamos a falar de um processo que começou com 12 Sim, e que se arrasta de forma não evolutiva no sentido da ligação, da conexão, da reaproximação, e pelo contrário, não é? Que apesar da separação, naturalmente, ao fim de 4 anos, as vidas já estão de outra forma, a maior parte das pessoas já tem a sua vida reestruturada, já tem a sua nova rotina, já se ajustou e já se adaptou à nova realidade que agora vivemos. sim, Pai e mãe, ou dois pais, duas mães, já sabemos que as famílias são muito plurais, cada um na sua casa, e as crianças, entretanto, já foram aprendendo este ritmo, já se foram ajustando. E sim, no vosso caso, não, no vosso caso passam-se 4 anos com um filho a ficar cada vez mais longe e mais afastado. sim, sim. Essa decisão de quando saíste não levares os teus filhos contigo, foi uma decisão informada, tinhas sido aconselhada por alguém, de onde é que surgiu? Foi porque foi assim, não conseguiste fazer de outra maneira? Como é que Eh, aconteceu? foi uma decisão informada, ou seja, eu recorri a um advogado à procura de ajuda, não é? Porque antigamente, e quando digo antigamente, não é assim há tantos anos atrás, há meia dúzia de anos atrás,
aquilo que se ouvia era que se as mulheres saíssem de casa eram acusadas de abandono do lar, não é? E, portanto, logo aí tínhamos uma peça forte contra nós, não é? Porque éramos nós que estávamos a abandonar a casa, éramos nós que estávamos a abandonar os filhos, pronto. E então o advogado disse: Não, Maria João tem inúmeras razões, para já, acima de tudo, não está feliz na sua relação, para além de que haviam outras situações envolvidas que eu tinha todas as razões para tomar essa decisão. Mas eu disse, mas eu tenho os meus filhos, eu não estou sozinha. Uma coisa é eu estar sozinha, bater a porta e vir-me embora, mas eu tenho os meus filhos. E o advogado aquilo que me disse foi: não se preocupe com os seus filhos, porque no dia que sair de casa não vai andar a puxar um braço para um lado e um braço para o outro, a Maria João de um lado, o seu ex-marido do outro, e as crianças vão andar ali no meio. Portanto, a Maria João, no dia que decidir que se vai embora, informa, sai de casa e passado um dia ou dois tem os seus filhos consigo. E o que é que eu faço? Confio naquilo que me estavam a dizer, não é? Pronto. Confiei, sabia que não ia ser uma situação fácil perante o pai dos meus filhos, e tinha a noção de que provavelmente não os iria trazer comigo. Pronto, porque a verdade é mesmo essa. Nós vivemos juntos 17 anos, não conhecemos de todo, mas conhecemos uma parte, não é, das pessoas que vivem connosco. E eu sabia que não ia ser fácil, porque naquela situação, no nosso casamento, os nossos filhos eram uma peça. E pronto, e foi essa a peça utilizada para de alguma forma nos atingirmos, não é? E então eu confiei nas palavras do advogado e quando disse ao pai dos meus filhos que me queria separar, naquele dia, quando saí de casa, a primeira coisa que eu digo foi que eu quero, eu vou levar os meninos comigo e vamos ajustar as coisas e resolver entre tantas coisas, porque os meninos são para ficar partilhados entre os dois. Pronto. Não foi isso que aconteceu, não é? Não foi isso que aconteceu e naquele dia ele não me deixou trazer os meninos, ela com 5 e ele com 12. E o advogado disse-me: se não conseguir trazê-los consigo naquele dia, não se preocupe, que ao fim de um dia ou dois tem os seus filhos consigo. Ok, tudo bem, vamos confiar. E foi isso que aconteceu. Eu saí, não os trouxe comigo, despedi-me deles e disse-lhes: olha, mãe, vai-se embora, vamos resolver as coisas da melhor forma possível para todos. E pronto, e ao fim de 3 ou 4 dias eu consegui ter a minha filha mais nova comigo, que era mais pequenina, e portanto também questionava muito mais, não é? Eu nunca fui uma mãe que me afastei dos meus filhos em 17 anos de casamento, neste caso 12 de vida do mais velho, nunca estive longe dos meus filhos, portanto era natural que eles questionassem, mas o que é que se passa, onde é que está a mãe? Claro. Como é que Até era a tua porque relação com eles, Maria João? nós tivemos sempre uma relação muito próxima. O Gustavo teve a irmã, estava praticamente a fazer os 7 anos, portanto tivemos sempre uma relação muito próxima. Acho que até um dos meus erros foi ser tão próxima, não é? Porque ele já tinha 12 anos e já se começava a perceber que alguma coisa não estava bem, não é? Quando, lá está, logo aí, o facto da nossa relação ser próxima, dá-lhes. Eu carreguei algumas das minhas dores inconscientemente nele próprio, não é? Porque éramos tão próximos. Posso mesmo dizer que, se calhar, de alguma forma, eu o tornei meu confidente. Às vezes não era preciso eu contar-lhe as coisas, mas o facto de eu procurar o apoio dele, a companhia dele, o colo do meu filho, eu estou ali a inverter um papel. E não tem que ser assim, não é? Ele não tinha que carregar essas minhas dores. Pronto. E então, pronto, não os trouxe naquele dia comigo. Ao fim de 2, 3 dias, então, tive a menina e pronto, e ele não veio. Como é que foi para ti naquele momento deixares os teus filhos e teres que voltar costas e sair, sabendo que tinhas uma relação de ligação profunda, de muita presença, de muito estar e muita partilha, e de repente deixares os teus filhos, É voltares muito duro, costas? é muito duro, mas há que equacionar o que é mais duro. Se é virar as costas, não é? Porque no fundo eu virei as costas, não abandonando, mas para uma criança de 12 anos que vê a mãe se ir embora, aquilo que ela sente é que a mãe a está a abandonar.
não é? E é muito duro, mas o que é mais duro? Se é isso ou se é manter um casamento Claro. infeliz, manter um casamento onde uma família não tem o conceito daquilo que para mim é o conceito de uma família, não é? Porque as famílias não são perfeitas e ninguém é perfeito e cada um de nós tem a sua maneira de ser e o seu feitio e todos temos desafios diários. Mas pronto, o que é que para mim foi mais importante? Foi manter esse casamento, entre aspas, de fachada para os meus filhos, em que do lado de dentro da porta é que nós sabíamos as nossas dores e as nossas mágoas e as nossas tristezas, ou se era passar por esse caminho de dor, de ausência e de partilha, não é? E de quebra de uma família que aparentemente era estruturada. Pronto, e para mim pesou mais a honestidade e a verdade e dizer não, nós não estamos felizes, ambos sabemos que não estamos felizes, vocês vão ser sempre os nossos filhos para os dois, mas não faz sentido mantermos um casamento que não faz feliz nem o pai nem a mãe, né? Porque a verdade era essa, nem eu estava a ser feliz, nem ele estava a ser feliz também. Sim. A tomada de decisão, tu saíste de um dia para o outro, mas a tomada de decisão, ainda por cima, já te contaste que já tinhas ido perguntar informação com o advogado, já tinhas tentado preparar. Portanto, o teu comportamento foi de um dia para o outro, aparentemente, mas dentro de ti já Sim. estava a acontecer um processo de separação e de tentativa de reformulação da vossa família, não é? Sim. Portanto, não foi Sim. uma coisa a quente, não foi uma coisa imponderada, não foi uma coisa de Não, impulso, não porque é? a minha maior preocupação eram os meus filhos. E eu, apesar de não saber fazer tudo bem, eu queria fazer o melhor possível. É. É exatamente isso. Portanto, eu sabia que ia ser duro e sabia que ia doer a todos. E não foi, lá está, não fiz tudo bem, não fiz tudo bem, mas procurei premeditar, minimizando as coisas que ia fazer mal. Sim. Foi tão duro como imaginavas? Não, foi mais duro ainda. Foi mais duro ainda. Foi mais duro ainda porque eles são pequeninos, porque nós não temos as ferramentas necessárias nem para nós, nem para eles. É mais duro, é muito mais duro. Sim. Mas Quando. não tão duro quanto viver uma relação infeliz. Não, Claro, claro, não. claro. Quando dizem que o divórcio é o caminho mais fácil, dá sempre assim alguma vontade de perguntar, mas fácil para quem, não é? Para quem? Não, de todo. Para ninguém, lá está. Para ninguém, inclusive para as nossas famílias, não é? Claro. Porque o divórcio não passa só por quem vive dentro daquela casa. Yeah. Sim. Então vocês depois desse episódio em que saíste tiveram 4 anos nessas tentativas de aproximação, a relação com a tua filha a manter-se naturalmente com uma residência Sim, alternada, e segundo ao fim percebi. de 4 dias veio e começámos por fazer guarda partilhada de semana a semana. Uhum. Aliás, fizemos ainda talvez daí de uns 4 dias. Andámos ali 2 ou 3 semanas e ia fazer 4 dias. Pronto. Que para mim e para o pai, 4 dias já era uma eternidade sem os nossos filhos. Mas pronto, tentámos ir fazer essa Mais guarda partilhada gradualmente. mais gradualmente. Uhum. Fizemos depois uma semana e ao fim de cerca aí de, sei lá, um mês e pouco, passámos a fazer de semana a semana, guarda partilhada de semana a semana. E isso foi combinado diretamente entre ti e o pai dos miúdos? Eu, Ou num foi dos entre telefonemas, advogados? não, num dos telefonemas eu sugeri então ao pai que, pronto, ela já vinha de 4 em 4 dias, de 5 em 5 dias, e eu disse: olha, a partir de agora do próximo mês, vamos fazer então a guarda partilhada de uma semana para ser mais estável também para ela e para nós próprios também, e vamos fazer de uma semana. Na altura ele disse: em uma semana, como é que eu vou viver uma semana sem a minha filha? E eu respondi-lhe: como eu vivo há um mês e tal sem o meu filho, não é? Porque foi isso que aconteceu, não é? Eu, nós achamos sempre que não sabemos viver sem os nossos filhos, mas vamos encontrando forma de o fazer. E pronto, e ela então passou a fazer a guarda partilhada de semana a semana, sendo que ela própria foi uma vítima desta alienação, não é? Porque Claro. acaba por
ser obrigada a viver sem o irmão, na semana em que vive com a mãe. Exato, é exato, é mesmo isso, também ter uma residência alternada com o próprio irmão, não é? Exatamente, Exato. Uhum. exatamente. Então, depois tiveram 4 anos em que, com a filha, as coisas estavam a correr de forma convencional, natural, a Sim, menina a sim, adaptar-se a tudo isto, sim, e sim, com o sim. filho, um afastamento cada vez maior, muitos técnicos a entrar, várias tentativas de terapêuticas, outras mais comportamentais, de tentar a aproximação, já com o tribunal envolvido, já com advogados envolvidos, portanto, já num processo litigioso de resolução aqui das responsabilidades parentais e da vivência comum com o vosso filho. Portanto, 4 anos nessa luta. Tu contaste muitas coisas sobre esse processo, que se calhar não vale a pena estarmos aqui a entrar em muitos detalhes para não expor também aquilo que foi a realidade do teu filho, e que eu sei que tu preservas muito e cuidas muito Sim. dele. Ele hoje é maior de idade, vai fazer 19 anos, tinha 12, não é? E sim, há de haver coisas que realmente os deixam desconfortáveis, mas é preciso desmistificar determinadas coisas. Os meus filhos não são os primeiros, nem serão os últimos a ser filhos de pais separados, também não são os primeiros a viver um processo de alienação parental. E aquilo que eu penso é que tudo isto nos sirva, a nós todos, e principalmente a eles, a dores de transformação, a dores de crescimento, não é? Que são elas que nos transformam, e que isto lhes sirva para que eles possam limar arestas no dia a dia deles e que possam tirar partido destas dores para fazer as coisas de forma diferente. Ao fim desses Assim, 4 anos, diz Maria João, diz. assim, é a minha intenção, desmistificar, mas ao mesmo tempo protegê-los, não é? Porque Claro. percebo que não seja confortável. Uhum. Sim, é fazer aqui este equilíbrio, não é? Entre o que é preciso também partilharmos e expormos, em nome também da verdade, como tu dizias, e em nome desta construção e deste caminho que precisamos fazer, e ao mesmo tempo ir preservando. Então, Sim, aqui este equilíbrio que temos que ir fazendo. Sabendo que vocês tiveram então esses anos, 4 anos em tribunal, a judicializar aqui a questão, e já iam, não conseguiam nunca, não chegaram nunca a uma resolução nem a um acordo. Já não, estavam no ponto de ir para julgamento. Ou sim. seja, numa fase em que depois as partes estão em tribunal e há de ser o juiz que decide o desfecho do vosso processo, não é? Portanto, Uhum. estavam nessa fase. Queres-nos partilhar como foi esse Sim, pronto, para momento? além das sessões de terapia que nós fazíamos, com os terapeutas e com as mediadoras familiares, em que de alguma forma também as famílias acabaram por estar envolvidas, os meus pais chegaram a ser ouvidos pelas mediadoras familiares, os pais do meu ex-marido, por circunstâncias da vida, acabaram por não ser ouvidos, mas pronto, em que todos estávamos envolvidos no processo. Ao fim então desses 4 anos, e o juiz disse: pronto, ninguém pode andar uma vida inteira com processo em tribunal, e as partes não se entenderam, vamos passar para julgamento. Quando então íamos fazer a última conferência de pais, antes do julgamento, o advogado perguntou-me: Maria João, o que é que amanhã vamos fazer em tribunal? E eu respondi-lhe que não sabia, que não sabia. Então, mas quem é que sabe? A Maria João é que tem que dizer o que é que quer fazer para que eu possa defendê-la de acordo com aquilo que a Maria João quer fazer. E eu voltei-lhe a reforçar, mas eu não sei o que é de fazer. Se por um lado eu quero a todo custo ter o meu filho de volta, por outro lado eu não quero que seja um juiz ou uma lei a decidir a minha vida e a vida do meu filho, porque um juiz ou a lei não traz do meu filho aquilo que eu quero dele. E então a minha resposta para o advogado foi: amanhã, quando lá chegarmos, aquilo que eu sentir vai ser aquilo que vamos fazer. E foi, e assim foi, não é? Fomos mais uma vez todos ouvidos, de uma forma diferente, porque nas primeiras sessões os meninos entravam no fim, entrávamos primeiro eu e o pai, ou primeiro os advogados e depois eu e o pai, e os meninos entravam sempre no fim. Naquele dia as coisas aconteceram ao contrário, e entraram primeiro os advogados.
Quando os advogados entraram, a advogada do pai veio ter comigo, coisa que nunca, em 4 anos e tal, não tinha feito, veio ter comigo, eu estava próxima da entrada, e ela dirigiu-se a mim e ao meu filho, o meu filho não estava ao pé de mim, não é? Pronto. Mas ela dirigiu-se a nós, falou para o meu filho e disse: Olha, fica aqui um bocadinho a falar com a tua mãe. E ele ficou, coisa que nunca tinha acontecido. E ele ficou com os olhos no chão, porque ele não me consegue encarar, não é? É difícil para ambos, não é só difícil para ele, não é? Em 4 anos e meio, de uma idade dos 12 para os 16, muita coisa acontece. Eu costumo dizer que não sei que número é que o meu filho calça, não sei qual é o prato favorito do meu filho, coisas tão banais, tão óbvias para tantas mães, e eu não sei. E então ele ficou ao pé de mim, ainda sem sabermos o que é que ia acontecer dali para a frente. Eu próprio não sabia o que é que lhe havia de dizer e como é que havia de o abordar, porque eu tinha deixado um menino e já tinha ali um adolescente, não é? E então eu só lhe perguntei: Olá, filho, como é que estás? E ele, com os olhos no chão, só me respondeu: Estou farto disto. E a partir do momento em que eu ouço estou farto disto, a minha decisão foi tomada. Não precisei de ouvir mais nada, nem advogados, nem juízes, para me dizerem o que é que vamos fazer daqui para a frente. Porque quem me ensinou foi o meu filho. E quando ele disse estou farto disto, eu aprendi. É a altura de acabar. E disse-lhe: Olha, então estás tu, está a mãe, está a mana. Para ela ir ao tribunal já era quase como ir ali ao shopping. E com certeza que o pai também estará farto disto, portanto, não te preocupes que a mãe vai acabar com isto hoje. E quando eu disse a mãe vai acabar com isto hoje, aí sim, ele olhou para mim e disse-me: Mas vais deixar de andar atrás de mim? Porque durante estes 4 anos de processo de tribunal, eu fiz aquilo que podia, como costumamos dizer, com as ferramentas que temos, e eu não deixei de procurar o meu filho como pude, como consegui, como fui sabendo, não é? Mas eu assisti aos treinos, eu assisti aos jogos, eu fui à escola à procura da diretora de turma, eu fui às reuniões que tive acesso e que soube que iam acontecer. De alguma forma, eu fui sabendo aquilo que se passava na vida do meu filho, como consegui. E então eu disse-lhe: a mãe vai acabar com isto hoje, não vou, vou deixar de andar atrás de ti, mas não vou desistir de ti. Portanto, o processo de tribunal acaba hoje aqui, já tens 16 anos, sabes a mãe que tens, sabes o pai que tens. Quando tu quiseres, quando puderes ou quando fores capaz, a mãe está aqui como sempre esteve. E foram essas as últimas palavras para ele. Não trocámos mais palavras nenhumas, entretanto mandaram-nos chamar a mim e ao pai, tinham entrado os advogados primeiro, depois entrei eu e o pai dos meus filhos. E quando chegámos lá dentro, o juiz perguntou-me: Então, Maria João, esteve a falar com o seu filho? E eu disse: Sim, estive. Aliás, porque a advogada sabia que ele tinha dito a ele para ele ficar ali ao pé de mim, e com certeza terá sido isso que ela transmitiu ao juiz. E ele disse-me: Então, esteve a falar com o seu filho? Eu disse: Sim, estive. E como é que correu a conversa? E eu disse: Correu muito bem. Talvez tenha sido a melhor conversa que nós tivemos nestes 4 anos. Sim, então, mas porquê? Eu disse: Porque se o doutor estiver de acordo comigo, o processo termina aqui hoje. Assinamos a guarda partilhada da Madalena, como ela sempre fez. Eu pago pensão de alimentos ao pai do Gustavo, porque para além dele precisar, é a minha obrigação. Mas o processo termina aqui hoje. Não vai ser uma lei, não vai ser aquilo que o senhor juiz possa decidir que vai trazer aquilo que eu quero do meu filho de volta, e se mais ninguém o libertar, então liberto eu. E o juiz virou-se para mim e disse-me: Aquilo que a Maria João está a fazer é um ato de amor, libertar o seu filho. E eu só lhe respondi: Eu vou sair daqui da mesma forma como entrei. Vou sair daqui a lutar, entre aspas, porque eu não quero fazer disto uma luta, mas eu vou sair daqui a querer ter relação com o meu filho como entrei, e a fazer por ter relação com o meu filho. Nem sempre da forma certa, mas eu vou continuar a fazer por ter relação com o meu filho.
E, portanto, o processo termina aqui e agora. Ele concordou comigo, disse-me que sim, senhor, que ele tinha 16 anos e que a vontade dele também imperava, não é? É que ele tinha noção, porque, pronto, com 16 anos e com um historial de 4 anos para trás, de tantas vivências e de tantas coisas, não se pode crer que uma criança que passe por este processo tenha a mesma tenha as mesmas ideias que uma criança que viva normalmente sem passar por estas dores. Portanto, há ali um crescimento já muito vincado e que lhe foi imposto que acontecesse muito mais rapidamente que ele já tinha. Portanto, ficou decidido assim. E então eu só pedi então ao juiz que, nesse caso, se ele concordava comigo, que mandasse entrar então o meu filho e a minha filha, porque eu queria voltar a reforçar aquilo que tinha dito a eles os dois lá fora, queria voltar a reforçar ali dentro, na presença do juiz, dos advogados e do pai. E foi isso que aconteceu. Portanto, eles foram chamados, entraram os dois, sempre muito amigos e muito cúmplices. O Gustavo é um super irmão mais velho, e muito protetor. E então nós entramos, aliás, eles entraram e o juiz dirigiu-se a ele e disse-lhe, até brincou com ele, porque em 4 anos eles crescem imenso e nós não íamos todas as semanas ao tribunal, mas íamos mais do que uma vez por mês. E o juiz brincou com ele e disse: pá, estás enorme e tal, estás grande. E, e disse-lhe: olha, a tua mãe disse-me que estiveram lá fora a conversar os dois, os três, já tomou uma decisão e ela quer voltar a falar contigo aqui dentro. Pronto, e assim foi. E eu disse: a mãe não te vai dizer nada de novo para além daquilo que te disse lá fora. Portanto, já chegámos até aqui, não quero que vamos para julgamento. O processo termina aqui hoje. Ficas com o pai, à guarda do pai. Quando quiseres, quando puderes ou quando fores capaz, a mãe, os avós, os tios, os primos, estamos todos aqui à tua espera de volta. Que eu sei que ele sabe que estamos. Sim, até eu sei, Maria João. Sim. O que era essa coisa que tu querias do teu filho e que nenhum tribunal ou nenhuma lei podia obrigar? Olha, queria saber que número é que ele calça. Queria saber qual é o tamanho da camisola que ele veste. Queria saber que ele tem uma namorada. Queria saber que medos é que ele tem. Queria saber quais são as dúvidas da escola, da faculdade. Queria receber o entusiasmo dele por ir tirar a carta. Portanto, tudo aquilo que uma lei não traz, não é? Tudo aquilo que as mães e os pais sentem falta de um filho. É nessas coisinhas todas, não é? Nessas coisinhas É nessas todas, coisinhas não é? todas tão grandes. Assim, os sonhos, os desejos, as Sim, vontades, os sim, 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 gostos, sim. Os desafios, até os os desafios, não é? desafios, as palermices, os As erros, os zangas que, disparates. exatamente, as Exato. zangas que os pais têm com os filhos e que os filhos têm com os pais, não é? Tudo isso. Eu queria ter isso tudo, queria ter essas zangas todas. Sim. Às vezes, em determinadas situações tão banais como numa ida ao shopping, como numa mesa de restaurante ou numa mesa de café, e quando eu presencio certas conversas de pais e filhos, e que os pais estão ali todos muito zangados, e que os filhos se zangam muito com os pais, e eu estou de fora a observar e a pensar como é que não valorizam isto? Como é que não valorizam isto? E é assim, isto houve uma espécie de um luto em vida, não é? Porque a única diferença que há num processo de alienação parental e num processo de morte de um filho é a presença física, não é? Porque tudo o resto, as saudades estão cá, as mágoas estão cá, e, e a presença física é que não está, mas há todo um tempo de aprendizagem para lidarmos com este luto, não é? Com esta ausência. E os pais não valorizam isso. Os pais não valorizam isso. O que é que fica nesse lugar dessas coisas todas que deviam estar e não estão? O que é que. Fica o amor incondicional, fica a fé,
fica aquilo a que nos agarramos para vir à tona, fica aquilo que nós queremos deixar aos nossos filhos um dia que formos embora e que eles recordem e que digam: olha, a minha mãe fez isto, a minha mãe fez aquilo, fez o que podia, cometeu erros, sim, mas de alguma forma esteve sempre lá. É isso que fica. Só, costumas pensar, quantas vezes costumas pensar no Gustavo? Não consigo dizer. Muitas, muitas. E acredito que ele pense muitas. Se tu tivesse a oportunidade de chegar à fala com ele, de ter a certeza, esta mensagem chega mesmo lá, olha, seja pessoalmente consigas olhar para ele e dizer, seja uma mensagem escrita que tens a certeza que ele vai ler, o que é que tu gostavas de lhe fazer chegar? Gostava que ele tivesse a capacidade de dizer aquilo que o zangou, aquilo que o magoou, aquilo que ainda hoje o magoa, mas que ele conseguisse ser capaz de assumir essa zanga comigo, não é? Porque ele zangou-se muitas vezes comigo durante este processo. Eu ia buscá-lo aos sábados para almoçar, e ele pura e simplesmente recusava-se a entrar no meu carro. E nesses episódios houve muita zanga, houve toques físicos entre nós os dois, e, e essa zanga era legítima. Ele estava envolvido num processo que não era dele e que ele tinha que saber lidar sem saber. Portanto, eu aceito essa zanga dele e gostava que ele fosse capaz de poder dizer-me: olha, eu estou zangado contigo por isto. Algumas coisas eu sei porque é que ele se zangou comigo. Lá está, porque eu não fiz sempre tudo certo. Magoei-o quando algumas vezes culpei o pai, magoei-o quando algumas vezes disse mal do pai, mas havia situações em que estávamos envolvidos que eu sentia que era o pai, não é? Pronto, porque ele próprio também não sabia lidar. E por uma questão de maneira de ser e de feitio, o pai também fez aquilo que pôde com as ferramentas que tinha, não é? E se ele não fez de outra forma é porque também não sabia fazer de outra forma. Mas eu gostava que ele soubesse que estamos todos aqui, de braços abertos para o receber, que ninguém o vai julgar, que ninguém o vai condenar, porque sabemos que ele fez também aquilo que ele podia, não é? E que o amamos muito, que nunca deixámos de o amar. Eu gostava que ele soubesse, mas isto é um bocadinho um contrassenso, porque eu sei que ele sabe. Obrigada, Maria João. Obrigada, Mafalda. Ser testemunhos reais, capazes de partilhar as suas experiências de forma refletida, assumindo a responsabilidade pessoal, é fundamental para nos ajudar a compreender melhor o complexo processo da alienação e desenvolver estratégias capazes de o evitar. A alienação é um tema que nos é muito querido e que tem merecido a nossa atenção e estudo. Se quiseres saber mais sobre o tema e a perspectiva que defendemos, no nosso livro, Divórcio Consciente, temos 2 secções dedicadas à alienação parental e da criança, no capítulo da parentalidade contenciosa. Espreita, é capaz de te interessar.